Olá, bem-vindos ao quarto vídeo desta série. Então esta é uma série em que eu estou a traduzir por miúdos algumas, não todas, mas algumas das ideias essenciais do Dr. Nagumo, que é japonês, obviamente, porque este canal cruza essencialmente coisas da cultura japonesa com outro tipo de informações que me interessam. Então, se vocês ainda não viram os outros vídeos desta série e não sabem porque é que este vídeo caiu aqui do céu aos trambolhões, vão ver os outros vídeos que estão aqui ou na descrição do vídeo para saberem de onde é que isto vem. A ideia que eu vou partilhar convosco neste vídeo e que eu acho uma ideia muito interessante é a interação entre as proteínas e os hidratos de carbono, vulgo açúcares, na nossa digestão, na nossa circulação sanguínea, que efeitos é que isso tem no metabolismo e o que é que este autor em particular nos diz sobre isso. Eu já me tinha cruzado com este pedaço de informação, obviamente, noutras fontes, à medida que fui aprendendo mais sobre nutrição. Eu não sei se esta perspectiva é muito especificamente japonesa, mas na prática, no dia a dia do Japão, eu encontrei muito esta ideia. A ideia de que quando vocês tomam hidratos de carbono, e se nós transportarmos isto para a realidade do cotidiano do Japão, é essencialmente arroz, isso deve ser acompanhado preferencialmente com legumes, nas suas variadas formas. Podem ser crus, cozidos, estofados, em pickle, etc. E que devemos ter cuidado a juntar proteínas e hidratos de carbono. É muito comum no Japão, por exemplo, se vocês forem tomar cerveja, particularmente cerveja ao final do dia, vocês terem um snack de carne seca ou de carne grelhada ou de peixe grelhado. Portanto, são essencialmente proteínas. Mas vocês não vão estar a ter hidratos de carbono normalmente. Ou então, e também muitas vezes proteínas com legumes e sem os hidratos de carbono. Também é muito comum vocês terem arrozes e depois sementes e legumes e não terem as proteínas. Então essas combinações eu verifiquei muito no dia a dia do Japão. E outra coisa que eu também já li noutros autores que falam sobre nutrição e saúde, não só japoneses, é o facto de ser, falavam muito nesta ideia de ser perigoso misturar açúcares refinados. Já saltavam para a etapa seguinte, não era só os hidratos de carbono normais, estilo arroz e massas, eram os açúcares refinados. Diziam que era perigoso misturar açúcares refinados com proteínas. Então, quando eu fui ver mais sobre isso, eu não consegui encontrar explicação, até que este autor me esclareceu essa dúvida. Porquê que isso era importante? Então, ele fala-nos do PGA. O PGA é uma substância que é uma substância muito difícil de desmontar bioquimicamente. Então, quando as pessoas ingerem açúcares, particularmente açúcares refinados, junto com proteínas, se nós estivermos a pensar num alimento do cotidiano, será, por exemplo, uma fatia de bolo que leva bastantes ovos e que leva bastante açúcar. Pensem numa fatia de bolo, daquelas doçaria tradicional portuguesa, por exemplo. O que é que acontece nesse produto alimentar, nesse alimento? O que acontece é que nós temos a mistura do açúcar refinado com as proteínas. E isso na nossa digestão vai criar esta substância, PGA, que é uma substância em que bioquimicamente as moléculas do açúcar e das proteínas se combinam, se colam assim como uma super cola e não se conseguem desfazer. E essa substância que não se consegue desfazer na nossa digestão, no nosso metabolismo, é uma substância que se vai agarrar às paredes das nossas artérias pelo lado de dentro e vai criar a arteriosclerose. Claro que também há fatores, para além destes, da alimentação direta, não é? Há fatores para a arteriosclerose, que tem a ver com os níveis do colesterol, etc. E muitos outros fatores, mas este é um dos fatores principais. E este autor fala também da toxicidade dos açúcares, em particular, lá está, dos açúcares refinados. Uma coisa que eu, aliás, gostei deste autor é que ele não é assim muito persecutório em relação às pessoas consumirem hidratos de carbono. Uma dieta equilibrada tem que incluir todos os grupos alimentares, segundo este autor, e segundo a teoria da nutrição japonesa, que é o Shokuiko. Mas as pessoas devem simplesmente ter em conta quando é que tomam esses alimentos e com que alimentos é que os combinam. E esta ideia é essencial. A combinação dos alimentos entre si é que pode favorecer ou desfavorecer a digestão, favorecer ou desfavorecer a saúde. É uma mudança de foco. Em vez de focarmos no que é proibido, focamos-nos em como é que nós combinamos as coisas umas com as outras para elas nos fazerem bem. Eu acho isso uma perspectiva muito boa.